Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Senhora Presidente e enquadrar só esta minha intervenção. Eu acabei de chegar de outra comissão e, portanto, vou-me abster de fazer as perguntas iniciais que tinha para fazer, porque imagino que elas já tenham sido feitas por outros senhores deputados. Se, entretanto, me aperceber que não, poderei voltar a elas, mas faria algumas mais concretas e ocuparia menos tempo para não estar aqui a repetir, como não pude ouvir o anterior, correria sérios riscos de o fazer. A primeira pergunta que queria fazer, Sra. Presidente, é que opinião tem da criação e funcionamento do Fundo Revita? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor. A opinião é que devia haver um mecanismo para estar subjacente a todos os apoios que houve. Agora, se me pergunta se o Fundo Revita está ou foi na concepção tido em linha de conta algumas condicionantes, se calhar não foi, mas eu também sou daquelas pessoas que, na altura em que tudo isto aconteceu, à dimensão da tragédia que aconteceu, acho que realmente as pessoas tentaram fazer o melhor possível, apesar de eu não estar no terreno, não estar ainda no exercício de funções, mas acho que o objetivo era o melhor. Agora, com o andar do processo, pode-se ter chegado à conclusão que, se calhar, outras coisas poderiam ter sido alteradas, poderiam ter sido melhoradas, para que, em termos até mesmo de atribuição, tivesse definido e não houvesse a indefinição, como ainda agora falarmos, se eram todas, se eram só as primeiras, se eram as segundas, aí sim poderia, mas com toda a certeza, se fosse neste momento, atendendo a toda a experiência que está para trás, também tenho a certeza que não seria concebido da mesma forma como foi anteriormente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A primeira pergunta foi completamente nova, deixe que lhe diga. Faz favor, tenha a palavra. Sr. Presidente, entendo, embora não estivesse à data, que as regras iniciais que foram definidas pelo Fundo Revita eram suficientemente amplas e claras para poderem ser aplicadas com eficiência? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente. Sr. Deputado, só um segundo. Penso que não estavam tão claras e objetivas como se pretendia, daí haver alteração legislativa, inclusivamente no regulamento do fundo e tudo isso. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. E essas alterações foram suficientes para as insuficiências que se iam detectando, ou poderíamos dizer que as regras andaram sempre atrás dos problemas e não os conseguiram antecipar nem dar-lhes resposta atempada? Sr. Presidente, para responder. Sr. Deputado, eu acho que vou bater na resposta que lhe dei anteriormente. Acho que, efetivamente, era tudo tão novo para toda a gente, foi tudo tão a correr, que se calhar algumas precauções que deveriam ter sido tomadas não foram. Apesar da alteração, eu posso lhe dizer, e já estive aqui na intervenção anterior, já o referi nas intervenções anteriores, que efetivamente o município de Castanheira de Pera, quando eu cheguei ao município, o entendimento que havia era que o fundo era para as primeiras habitações. Independentemente de não estar claro desde o início, o município aceitou todos os requerimentos, quer sejam primeira, quer sejam segundas, mas depois, quando foi a fazer a triagem e a fazer aquilo que era enquadrado ou não, foi esse sempre que me foi transmitido desde o momento em que eu cheguei. E já referi, tanto quando eu cheguei tinha 70 habitações, que depois agora estão em 66, porque houve aqui algumas saídas e 2 entradas perfeitamente justificáveis. Por isso, não houve muita oscilação daquilo que era quando eu cheguei em outubro para aquilo que se encontra atualmente, e essa dúvida não me foi transmitida pelos técnicos, que havia muita indefinição no início, até mesmo na elaboração do processo, porque ao início nem sequer havia requerimento Revita. Havia um modelo que estava dentro dos municípios e que os municípios aceitavam como requerimento. Depois é que apareceu, quando foi criado o regulamento, é que apareceu também o impresso para que as pessoas pudessem fazer, declarar inclusivamente o apetrechamento que está na ficha
também junto à ficha da reclamação dos prejuízos. Por isso, não foi fácil ao início, com toda a certeza, para quem estava no terreno. Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, por favor. Eu percebo, Sr. Presidente, mas há aqui uma questão, e no terreno, e concretamente no Conselho, felizmente nunca houve uma catástrofe desta dimensão. Mas o país lidou com catástrofes ao longo da sua história e, em vários casos, com necessidade de reconstrução de habitações em zonas tão variadas como Lisboa, Alentejo, as duas regiões autónomas e, portanto, para o Estado, por isso é que eu pergunto pelo Fundo de Revita, para o Estado não era novidade lidar com este tipo de situação. O que eu pergunto é, parecendo uma resposta evidente, é se o Estado, ali representado pelo Fundo de Revita, parecia habilitado a lidar com uma situação extrema como esta, como alguém que já o tinha feito do passado, ou parecia exatamente alguém que estava a lidar com uma situação destas pela primeira vez? Sr. Presidente, para responder, por favor. Isso não lhe posso estar a dizer, porque, como disse, na altura e logo quando foi, eu não estava presente, não é? Agora, há experiências anteriores e se correram melhor do que esta, mas também não tenho presente alguma catástrofe com a dimensão que esta de Pedrógão, com estas 66 mortes, com 200 e não sei quantos feridos e alguns em estado grave. Portanto, não sei se teríamos, e com a área ardida, com esta área ardida, com habitações e o peso que teve nos três concelhos, sendo certo que com mais significado no Concelho de Castanheira de Figueiró dos Vinhos. E, desculpa, e de Pedrógão Grande. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, para prosseguir. Não estava a questionar a dimensão, muito menos a tragédia humana, que isso obviamente não está sequer em causa. Estamos a falar da parte da reabilitação urbana e da reconstrução, que designadamente em situações de terremotos teve de facto um impacto também muito significativo. O que queria perguntar agora, Sra. Presidente, era qual era o critério, disse-nos que estava convencida que só poderiam ser as primeiras habitações. A interpretação era que só poderiam ser primeira habitação. Como é que era aferida a distinção entre uma primeira habitação, uma segunda habitação ou uma habitação de um imigrante? Sr. Presidente, por favor. Aquilo que me foi dito era pelos documentos, pelo conhecimento, pelas visitas efetuadas ao local, é que foi aferido aquilo que se era a primeira ou se era a segunda habitação. Até porque, deixe-me dizer que em outubro de 2017 ainda havia 2 segundas habitações que estavam incluídas nestas 70 e que depois foram retiradas. Porque também temos o caso de uma primeira habitação que foi reclamada só após 1 ano. E porquê? Porque a senhora era uma senhora que esteve hospitalizada, veio para Lisboa e só depois é que foi apresentar o requerimento. Assim como tivemos uma outra situação também fora de contexto, que foi até sinalizada pela Segurança Social, que foi um telhado que sofreu danos, enquanto não choveu estava tudo bem, e quando começou a chover teve que ser incluído também nas habitações a recuperar. Aquilo que eu acho é que em Castanheira, aquilo que me foi transmitido, e estou-lhe a falar de outubro de 2017, é que havia já noção, sendo certo que o município recebia todos os requerimentos, fossem primeira ou fossem segunda, isso permitiu-lhes inclusivamente fazerem um trabalho para aquilo, quando nós criámos agora um regulamento para apoio às segundas habitações, servir de base para contactarmos essas pessoas, para ver se efetivamente estavam na disposição, se tinham possibilidades de ir reconstruir aquilo que era a segunda habitação. Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida. Eu percebo, Sr. Presidente, mas isso era pelas visitas feitas por quem? E depois perguntava a questão do critério formal, porque para a instrução do processo teria que haver um critério formal que definisse que a pessoa X tinha uma primeira habitação e a pessoa Y tinha uma segunda habitação. Eu pergunto dessas visitas e, portanto, desse acompanhamento de terreno, quem é que o fazia e, do ponto de vista formal, qual era o critério formal distintivo? Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu estou a falar dos levantamentos e por aquilo que me foi transmitido à data. Pronto. Aquilo que me foi transmitido é que tínhamos técnicos dos municípios,
houve técnicos da CCDR, houve técnicos do IRU, houve técnicos da Segurança Social. Haviam equipes e subdividiam-se para fazer o levantamento. Houve muitos que não conseguiram fazer à data. Porquê? Porque as pessoas não estavam em casa, porque... Pronto, uma data de condicionantes. A partir daí, as próprias pessoas depois também se deslocavam ao município para reclamar os danos que tiveram no incêndio. Apesar deste trabalho de proximidade que foi feito e de se andar no terreno a levantar, a fazer o levantamento daquilo que havia para recuperar, depois os requerimentos e a entrega de documentação, posso lhe dizer que o município de Castanheira de Pera tem pedia a caderneta predial, pedia a certidão da conservatória do registro predial, mas chama a atenção que há muitas omissões na conservatória e esse foi outro dos problemas que tivemos. Pedia inclusivamente a habilitação de herdeiros, porque houve situações em que era a habilitação de herdeiros e ainda havia outro documento que eu há um bocadinho falei, que agora não me recordo. A fatura da EDP ou da água também. Até porque no formulário do Revita está os documentos que são necessários a entregar e aquilo que me foi dito foi que a habilitação de herdeiros que pediam por causa de confirmar também se estava ou não habilitado e se era proprietário do edifício. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, e a questão do domicílio fiscal era relevante ou não era relevante? Passava por cima desses outros critérios ou não passava? Por exemplo, alguém que não aparecesse como proprietário na caderneta predial, que não aparecesse na habilitação de herdeiros, se tivesse como domicílio fiscal, aquela casa podia reclamá-la como primeira habitação? Sr. Presidente, para responder. Não sei se houve alguma situação, mas a situação que eu denunciei junto da Comissão Técnica e da CCDR foi precisamente uma dessas situações, em que a morada da luz até nem estava na morada. A fatura da EDP tinha uma morada diferente da habitação. E porquê? Porque o senhor trabalha no estrangeiro, passa a maior parte do tempo no estrangeiro e então a morada da luz estava com a residência da filha. Mas ele efetivamente até tinha alterado há pouco tempo, não lhe posso precisar se foi antes, se foi depois, o domicílio fiscal efetivamente, porque ele estava numa situação de divórcio em que já estava a viver naquela habitação, tinha recuperado há pouco tempo aquela habitação e então por isso é que se levantou a confusão de dizer que se tratava de uma segunda e não de uma de primeira, que depois o Ministério Público veio a confirmar que sim senhora, que não havia suspeição nenhuma de segunda habitação e levantou a suspensão que estava, assim como o Revita também encontra-se nesta fase, é uma das habitações que está em curso, porque só em março é que demos autorização para continuar a construção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sra. Presidente, obviamente que do ponto de vista social, nós estamos aqui a discutir muito nesta Comissão uma distinção entre primeiras e segundas habitações que tem muito menos significado do ponto de vista social do que tem do ponto de vista formal da discussão que aqui estamos a ter. E, portanto, queria deixar isso claro também para o CDS, que várias vezes que fomos ao terreno, eu também estive, do ponto de vista social e ainda mais no terreno e falando com as pessoas, isto não é questão que se pudesse distinguir, mas obviamente na aplicação dos critérios tinha que ser assim. Era normal que todos aqueles que intervieram no processo quisessem que todas as habitações fossem reconstruídas, não apenas as primeiras. Nós tivemos informação já nesta Comissão que, por exemplo, num outro município, houve pedidos à CCDR para que a CCDR, junto de entidades que tinham recolhido donativos, sensibilizassem essas entidades para a reconstrução de segundas habitações, de algumas das segundas habitações. O que é que eu pergunto? Se tem conhecimento anterior ou se já na sua presidência houve alguma interação com a CCDR ou com alguma entidade privada que tenha tido intervenção social no território de Castanheira de Pera, no sentido de haver reconstrução de segundas habitações e, no caso de ter existido, se a escolha dessas segundas habitações a reabilitar era feita por essas entidades, era feita pela CCDR,
era feita pelo Revita ou era feita pela Câmara Municipal? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder. Sr. Deputado, à data que eu cheguei já todas as habitações se encontravam subdivididas pelas entidades que estavam no terreno, como a União de Misericórdias, como a SIC, como todas elas estavam já atribuídas. Qual foi o critério? Não sei qual é que foi. Que eu tenha conhecimento que a CCDR tenha sido interpelada, eu não tenho conhecimento, nem fiz, eu, enquanto representante do município de Castanheira de Pera, não fiz junto da CCDR, a única intervenção que tive nas reabilitações com a CCDR foi, efetivamente, a cooperação dos técnicos da CCDR na fase inicial em que cheguei, que efetivamente tiveram ali, até porque pediram na altura, tínhamos muitas casas por iniciar ainda em outubro, muitas habitações de reconstrução total, e tiveram no município de Castanheira de Pera para me fazer o ponto da situação daquilo de como estavam e para tentarmos impulsionar as reconstruções. E ainda há um bocadinho disse, lamento que ao fim de 3 anos ainda tenha 3 habitações que não se encontram completamente concluídas, tanto justificadas, mas já não há justificação para quem efetivamente tinha a primeira habitação não estar já naquilo que é a sua casa e o seu espaço. Porque já bem basta as pessoas terem perdido as memórias de uma vida, não só das próprias pessoas, como dos seus antepassados, como aconteceu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou completamente de acordo com o que acaba de dizer. Eu, na minha pergunta que estava a fazer, estava a falar das segundas habitações. Quando assumiu funções, também as segundas habitações já estavam todas consagradas para processo de reconstrução? Sr. Presidente. Sr. Deputado, não estavam. Não estavam, nem houve... Não houve. Aquilo que o município de Castanheira de Pera fez foi com base no Decreto-Lei 147 de 2017, criou um regulamento para apoio àquilo que são as segundas habitações. Já tive a oportunidade de o referir, mas não me cansarei de o referir, as segundas habitações em territórios como Castanheira de Pera são como se fosse uma primeira habitação. E acho que, efetivamente, tudo aquilo que foi perdido devia ser reposto. Mas aquilo que temos, também lhe posso dizer que as pessoas ou não têm disponibilidade, ou já não querem ir àquele território, ou têm medo do que possa acontecer no futuro. Daquilo nós tínhamos cerca de 104 segundas habitações e anexos, não estou a falar só de habitações, e posso lhe dizer que tivemos 16 interessados em irem nas condições que também o fizemos, porque somos um município que também não tem parque recursos financeiros e, portanto, fizemos com apoio a 30% e tomáramos nós, mesmo assim, se contabilizássemos as 104 habitações com 24 mil euros cada uma, já era um endividamento excessivo para o município. Mas pronto, fizemos-o com todas as boas vontades e estávamos lá para apoiar, porque, volto a dizer, estes territórios, e deixem-me também dizer-vos outra coisa, há muita gente que tem o domicílio fiscal em Lisboa, mas que já está na idade da reforma, e o que acontece é que estão a viver naqueles territórios, só têm o domicílio fiscal em Lisboa por uma questão de saúde, e que vêm a Lisboa por uma questão de saúde, ou porque têm cá outra habitação, mas a maior parte do tempo residem nestes concelhos. Muito obrigado. Sr. Deputado. Por isso é que o domicílio fiscal é um critério que cria distorções e iniquidades muitas vezes. Queria perguntar outra coisa, Sra. Presidente. Houve polémica, casos de denúncias ou de impugnações relativamente ao tipo de reconstrução que foi feita? Ou seja, por exemplo, da tipologia da casa reconstruída divergir da tipologia da casa original, por exemplo, de não serem consagradas áreas que os proprietários reclamavam como sendo as áreas habitacionais e que vieram a ser desconsideradas como áreas habitacionais, ou o contrário, de áreas não habitacionais que vieram a ser consideradas como áreas habitacionais. Houve esse tipo de polémicas e de divergências? Sr. Presidente, para responder, por favor. No Concelho de Castanheira não tive esse tipo de divergência. Muito obrigado, Sr. Deputado.
E para a verificação desse processo e da conformidade das reconstruções com aquilo que tinha sido aprovado e com aquilo que tinha sido apoiado, qual era a entidade que fazia essa fiscalização e como é que essa fiscalização era feita? Sr. Presidente. A fiscalização na fase de construção é o município que faz os pedidos de pagamento, que envia os pedidos de pagamento para a CCDR, que por sua vez depois envia ao Conselho de Gestão. E quando fazemos um pedido de pagamento, há sempre um relatório da fase em que se encontra a obra de prova fotográfica, ou seja, os técnicos do município, continuamos a falar nos técnicos do município, vão à obra, veem a evolução da obra e fazem o auto consoante o valor que se encontra na fatura, confirmam o valor que está na fatura com o auto que, na perspectiva deles, que são técnicos, corresponde àquilo que está a ser faturado. Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente. Portanto, eram autos de medição feitos normalmente e depois era a CCDR que fazia o pagamento. Transferia para a Câmara. Então, como é que era feito o pagamento, Sr. Presidente? Desculpe. O pagamento é efetuado pelo Conselho de Gestão do Fundo Revita. Pois, é exatamente por isso é que eu ia perguntar. E qual era o papel fiscalizador da entidade que pagava? O Fundo Revita, porque se os autos de medição eram enviados para a CCDR e quem pagava era o Fundo Revita, qual era a relação que existia entre a prova da obra realizada e o pagamento autorizado? Sr. Presidente, quando estiver disponível. O pagamento ia com a emissão da fatura, com o auto de medição para o Conselho de Gestão. A CCDR enviava aquilo que o município lhe enviava e, inclusivamente, só preciso de encontrar aqui para lhe mostrar o que é enviado ao Conselho de Gestão para emitir o pagamento das faturas. Peço desculpa. Agora já veio aqui. Portanto, vai a fatura, vai o parecer do município, que vai confirmar o auto de medição, vai o pedido de pagamento e depois a CCDR junta uma informação em formato digital para o Fundo Revita. E o Fundo Revita, na base destes documentos, é que procede ao pagamento do valor solicitado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, novamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, do ponto de vista da instrução do processo, isso parece-me tudo certo. O que é normal é, em processos deste género, haver, pelo menos por amostragem, uma fiscalização de que uma instrução de processo formalmente corretíssima tem depois uma aplicação, uma verificação no terreno de conformidade. E o que eu pergunto é se alguma vez o Fundo Revita foi a algum desses processos, com algum desses processos ao terreno, verificar se efetivamente tudo aquilo que estava bem instruído do ponto de vista formal correspondia ao que materialmente estava executado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder. Não foi o Conselho de Gestão, mas foi a Comissão Técnica. A Comissão Técnica, algumas vezes, foi ao terreno com os técnicos do município, com os técnicos da UMBI, que também faziam parte, com os técnicos da CDR ao local. Foram várias vezes que eu tenho conhecimento. Muito obrigado.